Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você caiu aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para você conseguir o sonhado mais 900 na sua redação do Enem. Hoje eu vou falar de um grande ícone da música nacional atual e com certeza se tornará atemporal. Esse daí da foto, Djonga. Como que seria Djonga na redação do Enem? Já pensou usar Djonga na redação do Enem? Eu já pensei. Pensei três formas diferentes de usar Djonga na redação do Enem e eu vou trazer para você exatamente agora. Está aí a primeira. Racismo estrutural no Brasil. Esse seria o primeiro tema que eu usaria Djonga. Para quem está chegando aqui agora, eu tenho trazido introduções e desenvolvimentos usando ícones da música, ícones da atualidade, séries, filmes. Aí na introdução eu coloco três elementos básicos: repertório sociocultural, a contextualização e a tese. Eu não tirei isso da minha cabeça. As redações que tiraram nota 1000 usaram esse modelo, os grandes professores ensinam esse modelo. Você quer tirar mais 900, você quer tirar 1000, então você vai seguir esse modelo. Repertório sociocultural, que é a nossa parte ali em rosa, a contextualização, que é a parte em azul, e a sua tese. Igor, eu não sei o que é a tese. Tese seriam duas causas ou duas consequências, dois caminhos, duas diretrizes do tema que está sendo abordado. Mais para frente eu vou detalhar bonitinho. Então vamos ver como eu montei. Isso daqui é um parágrafo de introdução sobre o tema racismo estrutural no Brasil, usando um dos meus grandes ídolos do rap, Djonga. O músico Djonga canta em sua música Olho de Tigre. Aí vem o verso. Quem tem minha cor é ladrão. Quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaco. Esse verso maravilhoso do Djonga, ele tá ali no comecinho da música Olho de Tigre, que é o perfil dele na Pineapple. Se vocês não ouviram ainda, ouçam, por favor, vocês precisam conhecer Djonga, vocês precisam ouvir essa música que é uma sensação sensacional. Então, Djonga, um homem negro, ele canta: Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomaníaco. Eric Clapton é um homem branco. Vamos ver como eu contextualizei. Por meio desses versos, o artista reflete acerca da diferença de tratamento entre as etnias para situações similares, principal característica do racismo estrutural. Opa, contextualizei e coloquei meu tema. Olha como o Djonga, que é um gênio, ele sintetiza em uma frase isso. Quem tem a cor do Djonga, negro, é ladrão. Quem tem a cor de Eric Clapton, branco, é cleptomaníaco. Então, olha o que eu coloco aí, essa diferença de tratamento para as mesmas situações. Quem nunca ouviu falar assim, um estudante transportava 1000 quilos de maconha, sei lá, 50 quilos de cocaína. Aí você vai ver, esse traficante era branco, mas eles não chamam de traficante na notícia, ali na reportagem. Eles falam, um estudante, um jovem. Agora, quando é negro, um traficante, um bandido, né? Percebe a diferença de tratamento? É a mesma situação. Os dois estavam traficando substâncias ilícitas, mas olha como isso é suavizado, relativizado pela cor da pele da pessoa. Então, é aí que ele cita muito bem. Então, o branco, não, ele não é ladrão, ele tem um problema psicológico, ele tem uma cleptomania, ele quer pegar as coisas dos outros, não sei por quê, tadinho e tal. E realmente existe a cleptomania, mas ele sintetiza aqui como que isso já é uma coisa que eu sempre falo, né? O negro, ele é culpado até que se prove o contrário, e o branco, ele é inocente até que se prove o contrário. Então, há diferença de tratamento. E isso está enraizado num sistema que foi construído e foi estruturado para ser racista, para tratar brancos e negros de formas diferentes, porque ele advém da, da escravidão, e aí vai o ponto que eu quero chegar aqui na minha tese. Então, estou queimando largada aqui. Logo, esse contexto advém do. Então, quando eu falo advém do, provém do, origina-se, eu estou falando de causas. Então, o tema é racismo estrutural no Brasil. Eu vou citar duas causas que, na minha humilde e singela opinião,
tem a ver com o tema, eu vou citar duas consequências que têm a ver com o tema, ou vou citar uma causa e uma consequência. O tema que eu abordei agora, eu vou escolher uma causa e uma consequência. Pode ver, eu começo com advendor e depois tem por corolário. Então, o que eu acho que é uma causa do racismo estrutural? O pensamento eugenista perpétuo da nação tupiniquim. Houve um movimento eugenista que começou em outros países, foi muito forte nos Estados Unidos, na Europa, e acabou sendo eh, importado, né, para o Brasil. Mais uma coisa triste que veio de fora para cá. Essa eugenia, ela foi seguida por muitas pessoas até de destaque. O Monteiro Lobato, por exemplo, que a gente aprendeu a gostar pelo Sítio do Capão Amarelo, era um eugenista, um homem branco. O que é eugenia? Assim, resumidamente, um pensamento, né? Ele começou como uma ciência, uma pseudociência, porque não se conseguiu se comprovar nada, mas ela nasceu como uma ciência que ela tentava provar que o branco era superior ao negro. Então, eles queriam pegar ali, sei lá, o tamanho do osso do negro, o tamanho do crânio, estudar o cérebro. Eles queriam achar alguma comprovação científica de que realmente o branco é superior ao negro. Obviamente não acharam, porque somos todos seres humanos, e o que nos difere é apenas a quantidade de melanina que forma ali a pigmentação da pele. Do contrário, somos todos iguais. É lógico que, para não falar todos iguais, é lógico que tem gente aqui com mais conhecimento da área da saúde que vai saber que tem algumas doenças que acometem mais os negros. Tem aquela questão do atleta de 100 metros rasos, a maioria é negro, porque a queima lá das fibras dos músculos é diferente. Logo, há realmente algumas pequenas diferenças, mas não nesse sentido deles provarem que há uma superioridade. Vão haver diferenças? Lógico, porque são constituições diferentes do organismo para algumas coisas de ciência, assim, essa coisa de desempenho físico, até tamanho de algumas coisas, por exemplo, o cabelo, né, mais crespo, mais liso, mas essa coisa intelectual, né, sendo direto ao ponto, a Eugenia ela queria provar que intelectualmente o branco era superior. Queria provar que o negro era burro e o branco era mais inteligente, logo ele tinha que mandar no negro que não era tão racional quanto o branco. Direto ao ponto, assim, grosso modo, eles queriam provar isso. E eu vejo que esse pensamento está se perpetuando. Há ainda muitos movimentos de supremacia branca. São importados novamente lá de fora, né? Um supremacista branco aqui do Brasil, se for para os Estados Unidos, para a Alemanha, ele vai virar motivo de piada, porque ele é considerado latino para os de lá de fora, mas ele aqui acha que ele é branco, caucasiano, sangue puro e tudo mais. E ele acha que há uma superioridade, que realmente o branco ele se destacou no passado, escravizou o negro, porque ele é superior, não é porque os brancos tinham ali o poder, o dinheiro da época, nada disso. Eles acham que é uma questão de superioridade intelectual, de superioridade moral, às vezes entra até a parte religiosa, são os enviados de Deus e, enfim. Logo, eu colocaria esse primeiro argumento no meu D1 e desenvolveria esse pensamento eugenista da nação tupiniquim. E, em segundo, eu colocaria uma consequência. Tem por corolário a relativização de práticas criminosas de pessoas brancas. Aí eu ia aprofundar aquilo que eu falei para vocês, de matérias de jornais, reportagens na televisão, que relativizam quando o crime é cometido pelo branco, e aí elas sensacionalizam, elas são mais rígidas, mais extremas, quando o crime é cometido por pessoas negras. Dois pesos, duas medidas, a justiça começa a dar uma enxergadinha com o olho assim de leve, mesmo míope, mesmo com hipermetropia, mas aí a justiça deixa de ser cega nesses casos. Esse seria o argumento do meu D2. Assim eu teria uma introdução bonitinha, rosa, azul e cinza, com o tema racismo estrutural no Brasil.
usando o fenomenal, a sensação sensacional do rap do século XXI, Djonga. O segundo teminha aqui, arte como forma de protesto. Mais uma vez, trouxe uma introdução com os nossos elementos aí que você já bateu o olho e já percebeu como tá coloridinho. E aí eu colocaria, segundo o rapper Djonga em sua música Ladrão, a arte é para incomodar, causar indigestão. Analogamente ao verso do músico mineiro, pode-se dizer que a arte é uma ótima ferramenta de manifestação da insatisfação das pessoas acerca de temas fulcrais da sociedade. A música mesmo, que é uma forma de arte, ela é muito usada para isso, principalmente o rap hoje em dia, já foi o samba outrora, o rock, ele é muito usado para isso, para manifestar a insatisfação do povo. O rap, que é uma voz mais da periferia, ele canta as mazelas da periferia. Ele põe o dedo na ferida, como Racionais, que vai ser tema de um vídeo aqui, obviamente, são os ídolos máximos, né? Se você gosta de rap, você tem que gostar de Racionais. Se você não gosta de Racionais, você não gosta de rap, porque eles são os pais de todos esses meninos que estão aí. Inclusive o Djonga é filho dos Racionais. Às vezes eu sou meio extremo, né, nas minhas colocações. Pode gostar de rap sem gostar de Racionais, gente. Sejam livres. Ó, que eu passando do ponto. Mas os Racionais, nos anos 90 eles foram o destaque por causa disso. Eles falavam sobre as condições da periferia, o que não estava na novela, o que não estava sendo divulgado. Eles transformaram isso em canção e é uma forma diferente, porque quando você simplesmente vai lá e faz uma matéria, ela não tem o mesmo impacto. Agora na música você põe um ritmo, você põe uma poesia, você rima, e aí aquela coisa pega diferente, ela te motiva diferente, ela é emitida e transmitida de uma forma diferente para as outras pessoas que não vivem aquela realidade, ela acaba sendo mais palatável mesmo sendo tratando de assuntos não tão palatáveis ou nada palatáveis, mas ela acaba se tornando por causa dessa questão artística. O filme, a série, às vezes você assiste um filme lá do Holocausto e você acaba gostando porque a forma estética que foi feita acaba sendo encantadora, por mais que seja triste, você chora, mas se encanta ao mesmo tempo, porque a arte ela tem esse poder. Então eu vejo que é uma ótima ferramenta de manifestação justamente por causa disso, porque ela toca na ferida, mas não de um jeito chato, de um jeito maçante. Ela primeiro te encanta, ela primeiro eh, te traz algo que agrada os seus olhos, mas depois ela vem e dá aquela paulada na sua consciência. Logo, está aí minha contextualização do verso do Djonga para o tema que eu propus, que é a arte como forma de protesto. Aí viria a minha tese. Desse modo, o fomento aos artistas de todos os segmentos, argumento um, e a inserção de disciplinas escolares artísticas são os melhores caminhos para obter conciliação entre o belo e o necessário. É o que eu falei. A arte ela tem a beleza e os temas fulcrais da sociedade são necessários de estar no debate cotidiano. Então, esses pontos que eu abordei são os melhores caminhos para conciliar isso. A gente precisa falar de saneamento básico, mas, poxa, só chegar e fazer uma reportagem, jogar números, não, vamos pegar um artista, então, que vai colocar isso em forma de canção. Ah, o racismo é uma pauta fulcral, o machismo, a homofobia, xenofobia, desigualdade social, mas não vamos só fazer uma matéria lá de jornal e empurrar isso goela abaixo. Vamos transformar isso em canção, vamos seduzir as pessoas pelos ouvidos. Vamos transformar em série, em filme, vamos encantar os olhos das pessoas e depois dar aquela paulada na consciência e falando, opa, esse assunto é importante. Esse filme me encantou, me fez chorar, talvez até me fez rir, mas o Greg News, ele traz muito disso, né? O programa lá da HBO, que tem aqui no YouTube também, ele põe as piadas, ele suaviza um pouco o tema, mas depois ele toca na ferida e aponta dados e aponta situações que estão acontecendo que precisam ser remediadas o mais rápido possível. É mais uma forma artística, né? O humor é sensacional para isso.
O Afonso Padilha, eu gosto muito que ele, até no meio da pandemia, ele se posicionou sobre vacina, mas fazendo o stand-up dele. O Dave Chappelle lá fora, George Carlin, são caras que também sabem dosar essa coisa de, tô te entretendo, tô fazendo você rir, você gosta de rir, rir é necessário, é legal, é belo, mas depois ele vem e dá aquele papo consciente e você não estava nem preparado e às vezes entra até mais na cabeça, né? Porque vem de uma pessoa que você admira, que você pagou ingresso para ver, você não está vendo forçado, então tem outro impacto. Então, estou explicando aqui a minha tese, fomenta os artistas de todos os segmentos. Se todas as artes são importantes para o protesto, seja uma pintura, uma escultura, uma música, um filme, uma série e tudo mais, então esse fomento é muito importante. Todos os artistas de todos os segmentos deveriam ser fomentados para que eles pudessem expor as suas ideias, expor as suas opiniões e nos fazer refletir através de sua arte. Mas eles precisam de incentivo porque no capitalismo não existe almoço gratuito e não dá para pagar a conta com arte. Até dá, né? No caso do Djonga, tá pagando até um carrão aí. Ele recentemente comprou um baita de um carro, então tá pagando muita coisa com a arte, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Precisa que sejam fomentados todos os artistas. Não precisar o Djonga ser um gênio, um extraterrestre na intelectualidade para se destacar, para fazer músicas e ganhar a grana dele. Todos os artistas, a molecada que tá na correria aí em batalha de rap, não vou focar só em música, né? Tem gente que quer trabalhar no audiovisual, quer fazer o seu podcast, quer fazer sua série, seu filme, sua peça de teatro. Então, todos devem ser fomentados. Esse argumento eu desenvolveria no meu D1. E aí, no D2, eu colocaria essa necessidade de inserção de disciplinas escolares artísticas. Implementar isso desde da idade mais básica, não só aquela aula de artes basicona que a gente tem na escola pública e é mais aprofundada nas escolas particulares, mas realmente ter disciplinas, entender o que é a música, entender o que é a série, o filme, entender o que é a escultura, a arte plástica ali, a pintura, e aí você já inserindo isso desde da nossa infância, para que a gente vá se desenvolvendo. Cada um tem os seus talentos, cada um nasce com os seus dons. Eu acredito muito de você já nascer com uma coisa, né? Por mais que você possa lapidar ou até aprender algumas coisas, mas tem coisas que você nasce, que, né? O Djonga nasceu para escrever música, para cantar e para se destacar nessa área. Então, por mais que ele torça lá pro Galo, você colocar ele com a camisa 10 do Galo, ele não vai conseguir dar nenhum título lá para a massa atleticana, mas ele com o microfone na mão, com a caneta na mão, faz um estrago. Então você tem que ir desenvolvendo isso aos poucos. Vê lá, o Joãozinho é bom em cantar, a Mariazinha é boa em escrever, o Enzo é bom no audiovisual, ele grava os vídeos muito bem. Ele já pegou o celularzinho dele lá com 8, 9 anos, ele já fez um canal no YouTube, tá estourado, ele é carismático. E aí você vai desenvolvendo todos os tipos de arte nas pessoas para que haja essa conciliação entre o que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de ouvir e o que precisa ser visto e o que precisa ser ouvido. Então aí estaria a minha introdução sobre arte como forma de protesto, usando o grande ícone Djonga. E por último, e não menos importante, até porque a importância está já no tema, a importância da leitura, mais uma introdução que eu trago, como você já identificou pelas cores, e eu colocaria assim. Na canção Deuses Ateus, o rapper mineiro Djonga afirma: o homem livre se envolve com livros. Sob essa perspectiva, ressalta-se a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, que visa a liberdade intelectual e de expressão. Então, mais um verso forte e cirúrgico do Djonga, canção Deuses Ateus, que é uma parceria com outros cantores. O homem livre se envolve com livros. Então, o Djonga está mostrando a importância da leitura. E eu vou lá, aí eu já entro no texto, né? Ressalto a importância da leitura para esse desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Os indivíduos, é lógico, que querem ser livres intelectualmente, querem saber se expressar. Tem até uma frase que é do Henri David Thoreau,
Eu sou péssimo em línguas estrangeiras, tá, gente? Quem ainda não me viu falando aí outras línguas, já se acostume que não surgirão muitas pronúncias boas vindas de mim em relação ao inglês, francês e demais idiomas. Mas, não sei se assim se pronuncia, o Henry David Thoreau, ele fala algo do tipo: muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro. Se não for isso, exatamente isso, é muito similar a isso. E é muito verdade. Se você vai conversando com essas pessoas, o Djonga mesmo, você vai ter uma base literária ali. Você vai, eu li tal livro. O Greg, o Gregório do Vivier, que eu citei há pouco, ele fala sobre a desobediência civil que ele leu quando jovem e foi despertando coisas na cabeça dele. Logo você percebe que todo grande homem, toda grande mulher, todo grande ser humano que tem um destaque na sua área, que tem um destaque nessa parte da intelectualidade, da expressão, ele tem uma base de vários, no mínimo um livro, mas geralmente de vários livros. A leitura vai abrindo nossos horizontes, vai expandindo, vai transformando o nosso bairro em uma cidade, a nossa cidade em um estado, nosso estado num país, nosso país num continente, nosso continente no mundo, porque você vai aprendendo com as outras pessoas, você vai conversando com pessoas do passado, do presente, pessoas do passado que enxergaram o futuro, pessoas do presente que entenderam o passado, e aí você vai entendendo o mundo que te cerca, e você vai formando opiniões, você vai se desvencilhando de óbices que acabam surgindo pela falta de leitura, pela falta de conhecimento. Coloquei isso daí bonitinho, então, de azul. Vamos ver o que eu coloquei na minha tese. Dessa forma, é fulcral identificar formas de introduzi-la, no caso, a leitura, na vida dos cidadãos desde os primeiros anos de vida. Então, esse é o argumento um. Mais ou menos o que eu falei da arte no tema anterior. Se você introduz a leitura desde cedo, você cria esse hábito. A minha mãe, ela foi muito inteligente porque ela me introduziu à leitura através de gibis. Porque eu acho muito errado que nas escolas, assim, nunca se lê. Você passa lá, você vai tendo aula de português, matemática, geografia, história. Aí chega no ensino médio, você tem que começar a ler aqueles livros mirabolantes do Machado de Assis, que é um gênio, que é um expoente da literatura, mas é muito rebuscado, ele é muito inteligente, é muita areia para o nosso caminhãozinho. E outra, um linguajar que já está um pouco envelhecido, já está um pouco ultrapassado. Eu vejo assim, pega a criançada lá com 6 anos, igual a minha mãe fez, põe o gibi lá da Turma da Mônica, põe aí as HQs. Meu irmão me odeia quando eu falo que o HQ de super-herói é gibi. Nossa, ele queria me matar quando eu falava isso. Ultimamente eu parei, tenho que falar novamente. Mas coloca lá, é, tem HQs que são profundas, tem um linguajar mais rebuscado, mas tem umas também que é só para entreter, para divertir. Mangá, que a galera tá lendo muito ultimamente, ter esse contato com a cultura japonesa, né? Surgiu mais nos animes, aí, nesses desenhos. Da minha época era o Dragon Ball, acho que hoje é o mais em alta aí é o Naruto, né? Que eu vejo bastante jovenzinho falando. One Piece também, assistem bastante. Então pega essa literatura e vai introduzindo aos poucos. Poxa, se você gostou de ler Turma da Mônica, lê esse daqui sei lá, do Homem-Aranha. Lê esse daqui do Batman, do Super-Homem. Lê esse One Piece, lê esse daqui. Daqui a pouco você vai subir no nível. Aí com 13, 14 anos, o cara já está mais avançado. Aí com 16, 17, ele vai ler o Machado de Assis. Agora, se você do nada, com 15, 16 anos, vai ler Machado de Assis, você vai odiar mesmo. Porque você não vai entender quase nada, que o cara, para a época dele, já era muito inteligente. Então, você não vai ter como é que eu sempre digo assim, aquele pertencimento, aquela identificação. Você vai sentir que aquilo não é para você, você vai se sentir burro, e aí você não vai querer mais aquilo. Aí você vai ter uma aversão à leitura, porque a leitura vai ser difícil, vai ser maçante, vai ser chata. Ela não vai ser introduzida de uma forma legal que crie uma alegria de você fazer aquela ação que é pegar um livro.
sentir aquele cheirinho do livro e folheando e descobrindo a história e lendo rápido para descobrir o final. Pelo contrário, você vai ter isso com série, com filme, mas não vai ter com a leitura. Não que não haja possibilidade de você aprender muito com filme e com série. Até porque eu trago muito filme, muita série aqui que nos ensina muito, para o bem e para o mal. Mas a leitura também é muito importante. É muito, muito, muito importante ler, ter uma base literária boa para que você conheça o mundo de outras formas. Até porque são complementares. Eu li Clube da Luta e assisti Clube da Luta e eu acho que eu não eh, teria a mesma experiência que eu tive com o filme sem ter lido, porque o livro ele é mais denso, ele é mais aprofundado. Só para dar um exemplo aqui de como pode, não me prejudicou assistir o filme e acabou construindo algo até mais forte dentro de mim após ler o livro e somar com a experiência do filme. Então, leitura é muito importante sempre, quanto antes a gente começar melhor. É igual aprender outro idioma. Se você começa lá com 6 anos, com 18 você está fluente. Se você começar inglês, a estudar inglês com 18 anos, vai ser mais difícil de você ter uma fluência, porque você já vai ter algumas barreiras com outros idiomas e aí fica mais complicado. Então, esse seria o argumento um que eu já falei demais. E aí o segundo seria desmitificá-lo como direito reservado a determinados grupos sociais. Houve aí um ilustre ministro, que eu não vou falar o nome, que disse que tinha que taxar livro aqui no Brasil mesmo, até porque o pobre não lê, então não ia fazer diferença, porque era só o rico que ia arcar com aquele imposto. E é uma grande de uma mentira, porque tem dados aí que mostram que a classe C, D e E lê no Brasil com números expressivos, bem maiores do que você pode imaginar. Você, nesse momento, pode estar pensando, não, que nada. O pessoal não tem nem acesso, pode ter certeza. Procurem, se vocês não confiarem nessa palavra desse cara que te fala aqui agora, mas pode procurar aí, classe C, D e E tem, tem muitos brasileiros aí entre os leitores. Então a gente tem que desmitificar isso de, ah, não, leitura é para rico, é só rico que lê, até porque se você também quer aprovar uma política que deixa o livro mais caro, você está querendo isso, né? Você está querendo que esse direito seja reservado a esse grupo social, ou esses grupos sociais que compõem aí a elite, as pessoas de maior poder aquisitivo. Então tem que democratizar a leitura, tem que ter bastante sebo, tem que ter bastante biblioteca. Teve um ano aí que eu li cerca de 40 livros só de biblioteca. Pegava na Vergueiro, Centro Cultural, quem é de São Paulo que deve conhecer, e ia pesquisando lá, tem um site das bibliotecas públicas, e eu ia pesquisando, ia achando os livros que me interessavam, e, e eu ia atrás, pegava lá de graça, pagava só a passagem, pegava, ficava umas 2 semanas, já pegava uns 2, 3 livros, ia devorar, e eu li 40 livros com praticamente custo zero. Então, olha como é importante você ter programas que incentivem a leitura, que nasce nisso, nasce do acesso à leitura, nasce do acesso ao livro. Porque não tem como você falar, ah, jovem, leia, leia, leia. Fala, tá, mas onde que eu vou ler? Aí depois reclama que a galera tenta ir de meios não muito legais para conseguir livros. Porque, poxa, a pessoa quer ler, o livro é R$ 60, ela não tem R$ 60, não tem o livro na biblioteca, ela acaba fazendo o quê, né? Bom, não vamos entrar nesse mérito. Então, esse seria o meu segundo argumento, desmitificar o direito reservado. Já teria até o repertório que eu citei do ministro, e aí eu ia falar que ele estava errado, e aí eu consegui um belo de um D2 que, como eu sempre digo, não é o Marcelo. Desse modo, tá aí essa introduçãozinha bonitinha, coloridinha, falando da importância da leitura, usando o grande Djonga. Adoro Djonga, nossa senhora. Ainda vou tirar uma foto com Djonga. Para quem está chegando aqui agora, ou para quem já se esqueceu, tá chegando, dia 3 de agosto vai ser iniciado o projeto 100 em 100. Igor, o que que é o projeto 100 em 100? 100 redações inéditas e autorais feitas por mim, publicadas em 100 dias,
Mas quais são esses 100 dias? Os 100 dias prévios ao Enem 2022. Se eu não tiver feito as contas erradas, do dia 3 de agosto ao dia 12 de novembro. São 100 dias, os 100 dias antes do Enem. Então, eu vou tentar acertar o tema do Enem. Quem sabe eu não trago aqui uma redação pronta do tema. Já pensou se você abrir lá a sua prova e falar: Nossa Senhora, que sorte! Eu assisti os vídeos do Igor e tava lá esse tema, ele citou tal coisa, ele citou tal coisa, e eu tô prontinho para arrebentar. O meu mais 900 vem com certeza. E para finalizar, como eu sempre digo, a interação de vocês é muito importante. Então, se você não gostou, dê um dislike, faça uma crítica construtiva de forma respeitosa. Do contrário, se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva, indique para o amiguinho, fazer uma pirâmide do bem, né? Indica para o amiguinho, que vai indicar para 2 amigos, que vai indicar para 4 amigos. E aí eles também vão poder acessar esse conteúdo aqui. Dê uma olhadinha na descrição, porque ela tem links importantes que podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito aqui. E a Cecília Meirelles uma vez disse: há mil maneiras de se colaborar na obra da educação. Há terreno para todas as vocações. Eu acho que eu tenho uma pequena vocação para escrever redação, criar conteúdo de redação. Então, estou aqui tentando ocupar um pequeno espacinho desse imenso terreno que é o YouTube, para tentar ajudar o maior número possível de pessoas a conseguirem essa tão sonhada nota que leva ao tão sonhado lugar na universidade. Um grande abraço a todos, desejo ótimos estudos e espero que você volte aqui para o próximo vídeo.